Começa hoje em São Paulo o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, também chamado de Mini Davos. O encontro terá a participação de 750 líderes dos setores público e privado que discutirão os principais desafios para o crescimento econômico e o bem-estar social da população. Até quinta-feira, a TV Cultura, que é a emissora oficial do evento, fará uma cobertura especial do fórum e no panorama de hoje falamos sobre as perspectivas socioeconômicas para a região. Segundo o Banco Mundial, em 2018, a América Latina deve duplicar o ritmo de crescimento. Entre os riscos à saúde financeira estão o aumento dos juros e os altos níveis de endividamento dos países. De acordo com a instituição, com uma dívida média de mais da metade do PIB da região, os países latino-americanos terão que fazer ajustes fiscais para se adaptarem ao fim da fase de bonanças das commodities, que viveram anos de preços altos na década passada por causa do crescimento chinês. Embora o crescimento da economia mundial continue neste ano, para o Banco Mundial, o da região deverá diminuir em 2019 e 2020 devido à queda do investimento em países desenvolvidos e a uma desaceleração na demanda da China. Nas próximas décadas, para ter um papel importante no comércio mundial, um dos maiores desafios da América Latina será reorganizar sua integração. São cerca de 30 acordos comerciais, responsáveis por 80% do comércio na região, com diferentes regras que prejudicam o comércio de bens de consumo e fazem com que a participação da região nas cadeias globais de valor continue muito baixa. Além da integração, os países latino-americanos terão que diminuir a desigualdade, investir em educação de qualidade, melhorar a regulação de mercado e a infraestrutura e impulsionar a produção de inovação e tecnologia. Mas os desafios não estão só na economia. No campo político, 2018 será um ano eleitoral importante para a América Latina. Brasil e México, os dois gigantes da região, terão eleições presidenciais. A Venezuela, que vive uma crise política a cada dia mais grave, supostamente também deve convocar uma disputa presidencial. E em Cuba, Raul Castro anunciou que abandonará o poder. Essa onda eleitoral vai ocorrer em meio a fortes denúncias de corrupção em vários países ligadas a partidos políticos, como denúncias de pagamentos de propina pela construtora Odebrecht, gerando desconfiança em um sistema desgastado nos últimos anos. Segundo uma pesquisa do Projeto de Opinião Pública da América Latina, de 2014 a 2017, o apoio à democracia caiu de 67% para 56% na região. Para falar sobre as perspectivas socioeconômicas da América Latina, recebemos o professor de Economia, Paulo Feldman, da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, a USP, e Alexandre Uerrara, professor de Relações Internacionais e diretor acadêmico das Faculdades Rio Branco. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, nessa nossa reportagem de abertura, a gente levantou inúmeros temas que a gente ainda deve esmiuçar aqui ao longo do programa, mas eu queria começar conversando com vocês sobre um acontecimento recente, que foi a assinatura de um documento pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aumenta a taxação do aço e também do alumínio em 10% e 25%, respectivamente, para a maioria dos países do mundo, exceto o Canadá e México e algumas outras nações que podem ser incluídas nessa lista aí de beneficiárias. E muito se comenta que esse poderia ser um tema bastante abordado no Fórum Econômico Mundial para a América Latina, que começa hoje. O que isso representa de fato na economia brasileira, principalmente aqui, mas na América Latina como um todo? Bom, na minha opinião, isso foi muito ruim para o Brasil e eu acho que devemos até encarar isso como uma agressão, porque o país mais prejudicado com essa medida do Trump foi o Brasil. O Brasil é um dos maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos, é o principal cliente de aço do Brasil. 15% do aço comprado nos Estados Unidos é do Brasil e uma medida protecionista que prejudicou apenas o Brasil, porque, como você disse, os outros grandes vendedores de aço lá, são Canadá, México, vão ficar fora disso porque eles fazem parte da ALCA. Eu acho que isso mostra várias coisas. Primeiro,
que nós também devemos, de vez em quando, adotar medidas protecionistas. Porque essa coisa de que não pode adotar medida protecionista é discurso para inglês ver, porque eles têm esse discurso, ou tinham pelo menos fortemente antes do Trump, e agora estão colocando em prática medidas que altamente protecionistas como essa, que dificultam o livre comércio, que é a bandeira que os Estados Unidos sempre defendeu muito fortemente, né? O livre comércio. Como que pode, de repente, impor uma barreira dessa que nos prejudica muito? Eu acho que o Brasil tinha que tomar uma atitude severa, o Itamaraty tinha que protestar veementemente, inclusive na Organização Mundial do Comércio, porque é inconcebível que isso tenha sido feito pelos Estados Unidos. Professor Uehara também vê dessa maneira, especialmente num ano em que se esperava uma retomada do crescimento aqui no Brasil? É o que eu vejo que é uma mudança de postura de política importante dos Estados Unidos, que, assim, pelo menos no discurso, os Estados Unidos sempre foi o grande defensor do liberalismo, do maior comércio internacional, isso vinha acontecendo ao longo do tempo, e agora o que a gente percebe é que com o Trump isso mudou. E o que também chama atenção é que, sim, como o professor disse, o professor Paulo mencionou, o protecionismo realmente sempre acontece, os países fazem protecionismo. O que mudou nessa postura agora, ou nessa política de aumento da tarifa, é que normalmente as barreiras vinham sendo construídas, chamadas barreiras não tarifárias. Ou seja, você meio que escondia o protecionismo debaixo de outras regras de qualidade, regras chamadas não tarifárias. E agora o Trump veio com algo que fica evidente, que assim, é um protecionismo, claro, com aumento de 25% sobre a importação. Isso é uma mudança drástica. E o que eu acho que também vai ser muito ruim, e aí sistemicamente falando, não só para a relação do Brasil, que vai ser prejudicado diretamente, mas é o fato de que, pelo que foi proposto pelo governo norte-americano, serão feitas negociações bilaterais. E isso, para o sistema, é muito ruim, né? Porque você vai ter várias regras com vários países e isso a gente sabe que cria uma complexidade que já é grande no sistema internacional de comércio, ainda pior, né? E aí, só para voltar um pouquinho para a reportagem que foi colocada, no caso da América do Sul, a gente sabe que uma das grandes dificuldades é porque as barreiras também, ou seja, as regras são diferentes para diferentes países e isso dificulta muitas vezes o comércio interregional. E se isso leva agora para o âmbito internacional, para o âmbito global, isso também vai ser um prejuízo para o comércio internacional. Bom, esse é só um dos temas que devem pautar o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, que começa hoje. E vamos então falar com o repórter Rodrigo Piscitelli, que acompanha a abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina e tem mais informações. Boa tarde, Rodrigo. Olá, Adriana, boa tarde. Olha, se não fosse pela movimentação das equipes fazendo ajustes de iluminação, áudio e vídeo durante toda a manhã, eu diria a você que o Fórum Econômico Mundial, em sua versão para a América Latina, está praticamente pronto para começar. Nós estamos aqui no auditório principal, que vai sediar os debates mais importantes. Inclusive, neste momento, todas as equipes que estavam trabalhando saíram para o almoço, por isso não há nenhum movimento. A partir de hoje, até quinta-feira, vão passar por aqui 750 lideranças, são líderes de companhias digitais, investidores, universidades e governos. São pessoas importantes de todo o mundo discutindo os destinos da América Latina. E hoje, às 18 horas, acontece uma cerimônia, uma recepção oficial que vai marcar a abertura do evento no Palácio dos Bandeirantes, com a presença de autoridades e também da diretora do Fórum para a América Latina. Os debates mesmo começam amanhã e a abertura será às 11 horas com o fundador e o atual presidente, diretor-presidente do Fórum Econômico Mundial, o alemão Klaus Schwab. Ele que criou esse encontro de lideranças na Europa em 1971, ainda com outro nome, né? Ele passou a se chamar Fórum Econômico Mundial nos anos 80 e tem seu evento anual, a sua realização mais importante em escala global, na cidade de Davos, na Suíça. Voltamos ao estúdio com você, Rodrigo Piscitelli, direto do Fórum Econômico Mundial. Obrigada pelas informações. O Rodrigo ainda volta aqui no final desse panorama, cobertura especial do Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Bom, vamos falar então agora sobre outras questões que interferem diretamente no desenvolvimento econômico aqui do país, e da América Latina como um todo, né? Que é a questão dos commodities, né? Queria que o senhor explicasse, professor,
para quem está assistindo a gente o que são as commodities e como que o Brasil poderia mudar de comportamento para, de repente, conseguir uma prospecção maior e um desenvolvimento econômico maior diante de outros países desenvolvidos. Realmente esse é um dos maiores problemas da economia brasileira. Nós somos, hoje, um grande produtor de commodities. Commodities são esses bens que são iguais no planeta inteiro. Milho, trigo, feijão, arroz. Matéria-prima, a gente pode chamar. Matéria-prima, às vezes agrícola, às vezes minerais, né? Ferro é igual no mundo inteiro. E o preço, então, dessas commodities é determinado por bolsas internacionais e oscila muito. E é muito ruim depender desses produtos, porque são produtos muito fáceis de repente, alguém produzir. Só para dar um exemplo, o café. O Brasil era um grande produtor de café há anos atrás, há uns 40, 50 anos atrás. De lá para cá, muitos países resolveram produzir café. Por exemplo, o Vietnã. Hoje é um dos grandes produtores mundiais de café. Muito fácil. Quem quer, vira produtor de café, porque commodity é fácil. Não tem o que nós chamamos de valor agregado. Quer dizer, o que torna um país desenvolvido é ele ser produtor de produtos industriais como automóveis, produtos eletrônicos, computadores, farmacêuticos, né? Que é o que caracteriza os países mais desenvolvidos. Você pega Estados Unidos, Alemanha, Coreia, França, eles não são produtores de commodities, eles são produtores de produtos industrializados. Então, essa mudança que é fundamental que os países da América Latina têm que fazer, deixar de ser um produtor de commodities para ser um grande produtor de produtos industriais. Mas isso não é fácil. Nós do Brasil estamos no caminho inverso. A nossa indústria já chegou a ser 30% do PIB brasileiro, há uns 30 anos atrás. Hoje, a nossa indústria é 9% do PIB brasileiro. Então, a gente perdeu a capacidade industrial, o que é muito ruim. Teríamos que fazer um esforço grande, na minha opinião, agora para voltar a ser um grande produtor industrial. Mas, para isso, temos que ter políticas públicas que eventualmente protejam a nossa indústria, tomem medidas protecionistas, como os Estados Unidos faz, por exemplo, para proteger a sua indústria do aço. Nós também deveríamos fazer para proteger várias das nossas indústrias. E quando a gente fala em medidas protecionistas também, a gente não tem como deixar de lembrar dessas alianças que são feitas entre os países, né? Como o Mercosul, Comunidade Andina, tem também a Comunidade do Caribe, mas são muitas comunidades em um conjunto de países nem tão grande assim. De que maneira que essas várias alianças acabam, às vezes, até atrapalhando no desenvolvimento econômico dos países? Já houve iniciativas, a tentativa de fazer um grande acordo da América do Sul, da América Latina, né? Mas, enfim, o grande problema é que cada país não pensou exatamente numa estruturação das suas economias para que ela fosse integrada. O grande problema das economias latino-americanas é que os países, cada um quis ser o produtor de tudo, né? Assim como Brasil, Argentina, e as economias sendo muito competitivas entre si, não houve integração. Nós tivemos um histórico interessante, eu creio, que foi do setor automotivo entre Brasil e Argentina, que nós tivemos aí o acordo automotivo entre Brasil e Argentina, em que as indústrias, em algum momento, conseguiram aproveitar esse acordo automotivo, e aí nós tivemos um aumento do comércio, porque o Brasil produzia alguns tipos de veículos e a Argentina outros, e isso fazia com que houvesse uma integração. Mas, de maneira geral, se a gente olhar o histórico, não é isso que acontece. Cada país quer ser totalmente independente de produção de tudo e isso acaba inviabilizando. E só para fazer um complemento em relação às commodities, o que eu vejo é que, assim, até na economia existe o termo a doença holandesa, né, que é quando o país decide fazer o seu foco na exportação ou na dependência de uma commodity, né? E o Brasil, durante muito tempo, como foi mencionado na reportagem, as commodities subiram de preço e isso fez com que o Brasil achasse que era suficiente depender das commodities, porque isso dava muito superávit e tudo mais. Porém, se a gente olhar o retrospecto, a gente vai ver que, fazendo uma comparação rápida, você precisava de um X de soja para comprar um carro, a partir do momento que essa soja cai no preço do mercado internacional para metade, a gente vai precisar de duas vezes a produção de soja para comprar o mesmo carro, né? E o que o professor mencionou em relação ao commodity e o produto com maior valor agregado, é que o carro não diminui 50% do seu valor de uma hora para outra, enquanto a soja, em alguns meses, cai em 50%. Então, quando a gente depende dessa economia
dos commodities, a gente fica muito vulnerável às flutuações internacionais. Muito bem. Falando agora sobre investimento externo em países em desenvolvimento, qual que é a importância de receber capital estrangeiro, normalmente de países desenvolvidos, e como anda a recuperação do Brasil depois desses anos de recessão? Olha, é fundamental. No Brasil, isso é absolutamente fundamental por duas razões. Porque só existem 3 tipos de investimento. Ou é investimento que o próprio governo faz, mas o governo não tem como fazer porque está completamente quebrado. Ou é o investimento feito pelo empresário brasileiro, que também não está fazendo porque ele também está numa situação difícil e também não confia muito na situação política do país. Então, a alternativa é o investimento estrangeiro. Agora, o investimento estrangeiro nós deveríamos atrair de uma forma mais inteligente, na minha opinião. Não temos, apesar de que nós somos sempre estamos entre os 10 países que mais atraem investimento estrangeiro, chegamos já a ser o 4º país no mundo, provavelmente quando saiu o resultado de 2017, nós deveríamos ter ficado em 6º ou 7º lugar, nós não estamos mal, mas poderíamos ficar melhor. O investimento estrangeiro deveria se oferecer mais coisas para o investimento estrangeiro. E ele é muito importante para nós. Vou te dar um exemplo. Uma das grandes lacunas que o Brasil tem hoje é infraestrutura. A gente é muito ruim de estrada, a gente não tem estrada de ferro, os nossos aeroportos têm problemas, telecomunicações é um problema sério, infraestrutura é um dos grandes problemas do Brasil. Mas não temos dinheiro para resolver. Mas lá fora existe dinheiro. Então deveríamos atrair dinheiro de fora para vir construir a nossa infraestrutura. Mas, para isso, temos que oferecer alguma coisa atraente, do tipo, bom, quem investe vai depois poder ter lucros em cima daquela atividade que ele investiu. Esse tipo de coisa parece óbvio, mas em alguns governos recentes aqui no Brasil, proibiu-se isso. Então, o investimento estrangeiro vinha, mas não podia ter lucro. Podia ter só até um determinado valor. Isso afugentou muito. Então, eu acho que a gente tem que ter regras amigáveis, mudar as regras do Brasil para que elas sejam mais amigáveis para o capital estrangeiro e que ele venha principalmente para investir na nossa infraestrutura, porque aí nós vamos gerar emprego. Bom, daqui a pouquinho então a gente continua a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje a gente conversa sobre os desafios socioeconômicos da América Latina para as próximas décadas, tema do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, que começa hoje em São Paulo. Aqui com a gente, Paulo Feldman, professor de Economia da Faculdade de Economia da USP, e Alexandre Uerrara, professor de Relações Internacionais e diretor do Centro Acadêmico das Faculdades Rio Branco. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. No futuro, a chamada internet das coisas estará por toda parte, oferecendo conforto e praticidade ao consumidor. Essa capacidade de máquinas conversarem umas com as outras é uma das novidades da chamada Quarta Revolução Industrial, um novo capítulo da história que será marcado pela convergência de tecnologias digitais, físicas e até biológicas. Uma nova revolução baseada em muita inteligência artificial, robôs, drones e bilhões de sensores e dispositivos inteligentes. Aqui nessa loja, o cliente não precisa de cartão e nem dinheiro para pagar. Basta olhar para esse totem. O pagamento é feito por reconhecimento facial. Além de efetuar o pagamento, o dispositivo também reconhece o perfil da pessoa e oferece produtos disponíveis na loja que podem ser do interesse do cliente. A mesma tecnologia pode ser aplicada em outras situações. Este espaço simula o ambiente de um aeroporto. Pelo reconhecimento facial, o passageiro é identificado e faz o check-in. O equipamento também informa se existe problema com o passaporte ou com a justiça. Essas
Essas facilidades são chamadas de internet das coisas, quando os aparelhos parecem ter vida própria. Outro exemplo é o uso da tecnologia 5G para dirigir carros sem motoristas. Esta mini pista reproduz como funcionaria o sistema de carros autônomos. Com um carro sem piloto, sem motorista, você tendo um controle que você começa da borda da rede até um centro maior que controla a cidade inteira, você pode não precisar de semáforos de trânsito, você não vai ter mais lugares, cruzamentos onde você tem engarrafamento. Estima-se que 90% dos acidentes vão ser reduzidos a gente tendo um sistema de controle como esse. Está faltando palavras para definir o que está acontecendo no mundo, mas uma grande parte já fala dessa quarta revolução industrial e de uma transformação digital que está acelerando todos os processos que a gente conhece como sociedade. De acordo com o estudo do Fórum Econômico Mundial, até 2021, 7 milhões de empregos devem ser extintos por causa justamente da quarta revolução industrial. Levando em conta que os países da América Latina têm uma taxa de desemprego acima da média mundial, que ficou em 8,4% no ano passado e deve continuar acima dos 8% nesse ano de 2018, como que a gente tem que lidar para não criar uma massa de pessoas desocupadas? Esse problema é dificílimo para o mundo inteiro. E a solução, ela é complexa, muito complexa. Por quê? Porque os países estão sendo afetados por isso, empregos estão sendo eliminados de forma maciça, e alguns países, como por exemplo a França, a Itália, a Alemanha, adotaram medidas para se contrapor, reduziram a jornada de trabalho. Então, em vez de trabalhar 40 horas, os trabalhadores agora trabalham 34 por semana. O que aconteceu? As empresas foram embora, foram produzir na Ásia, onde não tem o limite da jornada de trabalho. Então, o que eu quero dizer é que esse é um assunto muito bom para o Fórum Econômico Mundial, porque só uma solução mundial vai resolver esse problema. Os países todos juntos têm que encontrar uma solução e todos têm que aplicá-la ao mesmo tempo. Porque se só um aplicar ou alguns, as empresas vão fugir desses e vão para os outros que não aplicam. Professor Uehara. Concordo. Eu creio que todo mundo gosta de tecnologia. A tecnologia beneficia muito a vida moderna, facilita muitas coisas. Só que temos que pensar que as pessoas também precisam do emprego para poder consumir essa tecnologia. E o que me preocupa muito mais, e principalmente na América Latina, é que essa tecnologia vai tirar emprego, vai afetar muito mais pessoas com menor formação. As pessoas com mais formação vão se adequar, vão buscar novos empregos, novas colocações. Mas quem tem uma baixa formação educacional vai ficar realmente sem emprego. Bom, vamos voltar então agora à sede do Fórum Econômico Mundial para a América Latina aqui em São Paulo. O repórter Rodrigo Piscitelli está no local e tem informações sobre a programação. Rodrigo. Adriana, nós estamos agora no outro espaço, uma das arenas que vão sediar debates a partir de amanhã. Entre os temas, a promoção da liderança responsável, governabilidade, a garantia do progresso econômico para todos e como a América Latina pode se beneficiar e pode aproveitar a chamada quarta revolução industrial, a era digital. O Fórum Econômico Mundial, todos os detalhes você acompanha até quinta-feira durante a programação da TV Cultura. Rodrigo Piscitelli, ao vivo, direto do Fórum Econômico Mundial. Obrigada, Rodrigo. Bom trabalho. Bom, o senhor então já falou que a quarta revolução industrial é um ótimo tema para ser discutido em um evento que reúne lideranças de todo mundo. Agora eu queria que vocês dois falassem sobre o que o nosso telespectador lá de casa pode esperar como reflexo na vida dele, no desenvolvimento do país, a realização de eventos como esse que vai de hoje até quinta-feira. Eu acho que é um evento extremamente importante porque é uma oportunidade única de se discutir temas mundiais. É muito difícil se juntar lideranças de vários países e discutir esses tipos de temas. Então, eu acho que é uma oportunidade única, e principalmente na América Latina, nós, latino-americanos, não temos essa vocação de sentarmos juntos para conversar. As coisas latino-americanas, infelizmente, funcionam muito mal. Mesmo os mercados, tipo o Mercosul e outros, têm uma importância muito pequena. Ainda estamos aprendendo, né, com quem é mais experiente. Então, acho que uma discussão aberta como essa que está sendo feita no Fórum acaba sendo muito boa, porque vai passar limpo vários dos temas importantes que afetam a América Latina, como todos esses que a gente discutiu, commodities, a questão da revolução, da quarta revolução industrial, outros
outros temas que afetam demais a nossa região, eu espero que sejam discutidos, como, por exemplo, a má distribuição de renda. Quando você pega os 10 países do mundo que têm a pior distribuição de renda, você vai ver, tem 8 africanos e 2 sul-americanos, a Colômbia e o Brasil. Então, é um tema importante para nós. Como fazer para melhorar a distribuição de renda? Eu acho que é um tema que tem que passar pelo fórum. Sem dúvida vai estar lá. E aí, professor Uehara? Na minha opinião, é um tema importante porque traz um debate internacional que está olhando para o futuro. Eu acho que o grande problema hoje do Brasil é que nós ficamos olhando muito para os problemas imediatos. Esse ano a gente vai ter eleição e as eleições trazem como principal tema que eu estive vendo na pesquisa é a corrupção. Sim, corrupção é um problema importante para nós hoje. Mas daqui a 10 anos, onde o Brasil vai estar? Quer dizer, como nós vamos lidar com essa quarta revolução industrial? E isso é importante, porque os empregos, as pessoas, a educação, depende de uma visão de longo prazo. E o Fórum está trazendo para o Brasil a possibilidade de se começar a discutir o futuro e não apenas o presente. Então, quer dizer, inúmeros temas que vão estar em debate, como o senhor mencionou, quarta revolução industrial, desigualdade social, corrupção, política, e a gente vai acompanhar tudo aqui na TV Cultura. Eu agradeço muito a participação dos dois. Até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã com a cobertura especial do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, com transmissão do panorama direto do evento. Uma ótima tarde para você e até lá.